Olá, eu sou a Marina Nabão, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Estou muito feliz com essa conversa hoje, estou aqui com a Lívia Ferreira, ela é escritora, está com um livro recém-publicado na Amazon, que eu acabei de saber que está sendo muito bem recebido, então eu estou super feliz celebrando por ela, e a gente vai falar sobre as vivências lésbicas das caminhoneiras. Lívia, sinta-se muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui no Ame-se com a gente. Obrigada, Marina. Estou muito feliz de estar aqui. É muito importante esse espaço para que a gente possa conversar sobre a identidade da mulher caminhoneira, não só em questão de estética, porque eu acho que a nossa vivência vai para além disso, afetividade, o modo como a gente se coloca no mundo, como as pessoas nos enxergam nele. Eu estou muito feliz de poder trocar essa ideia hoje sobre esse assunto que eu gosto muito. Maravilha. Então vamos começar pelo começo. Para quem está assistindo e que não sabe do que a gente está falando, o que é a identidade de uma mulher lésbica caminhoneira? Esses dias, há pouquíssimo tempo, eu estava conversando com uma amiga, a Jamine, a Preta Caminhão. Inclusive, ela é a minha referência de conteúdo, de me descobrir, de saber coisas, né, sobre identidade caminhoneira. E aí ela me perguntou, mas você sabe o que é ser caminhoneira? Eu estava pensando sobre isso. E aí eu falei assim, olha, eu acho que às vezes ser caminhoneira para mim, essa identidade é como se fosse um sentimento, amor ou raiva, sempre subjetivo assim. Eu não consigo definir, não, você precisa ser de tal jeito para ter essa identidade caminhoneira. Mas eu acho que o ser caminhoneira é esse rompimento com o que a sociedade espera de um padrão de feminilidade, né? Que é a mulher que ela vai usar maquiagem, vai ter cabelo grande, ou enfim, que vai seguir aquele modelo do qual as pessoas colocaram que se você seguir esse jeito, você é uma mulher, se você não seguir, você não é. Então, a identidade caminhoneira, eu acho que assim, é para além de olhar para mim e falar assim, você é caminhoneiro, e eu olhar para outra pessoa e falar, não, você não é. Eu acho que não é isso, eu acho que é esse rompimento mesmo com padrões de feminilidades impostas, e não só de estética, como eu disse, mas de comportamentos, enfim. Eu acredito que seja isso, a identidade caminhoneira. Mas, como eu falei, eu ainda acho que é muito subjetivo tudo. Sim, sim, como todas as identidades, né, Lívia? Eu fico pensando, quem define se a sua identidade pode ser considerada caminhoneira ou não? É quem está fora ou quem está dentro, né? Sim, exatamente. Hum, É até por isso que eu falei com ela que eu não sabia definir, mas hum, eu sabia que eu tinha rompido com as expectativas do que as pessoas esperavam que eu fosse enquanto mulher lésbica, por exemplo. De eu não corresponder ao padrão de fetiche dos homens, por exemplo, quando eles pensam numa lésbica, que é aquele padrão pornográfico da indústria pornográfica. Então, eu acho que, para mim, ser caminhoneira é isso, essa identidade. O ponto principal para mim é romper com o que as pessoas acham que é esse padrão de comportamento, de roupa, de maneira que você sente, sabe? Se você é caminhoneiro, você não pode chorar. Tem todo N fatores, assim, em cima desse estereótipo. E eu acho que ser caminhoneira é romper com tudo isso. Ser uma mulher livre, eu acho que é isso, para mim. maravilhosa. E como que fica essa questão dos afetos, como você falou, né? Então, se eu sou caminhoneira, eu não posso chorar. Que é quase, e eu te peço que me corrija se eu estiver errada, mas é quase uma comparação a essa coisa do homem, né? O homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, seus sentimentos controlados, e fica parecendo que é levar essa mulher lésbica caminhoneira para esse lugar. Como que é isso para Sim. você? Durante toda, assim, a maioria das relações que eu tive, eu fui colocada nesse papel heteropatriarcal, né? De ser o homem da relação entre duas mulheres, e às vezes eu até acredito que isso foi reproduzido inconscientemente pelas mulheres que se relacionaram comigo, Hum, que é muito difícil até para mim sair desse padrão, me tirar desse espaço, né?
você não pode chorar, você que tem que pedir em namoro, é você que tem que pedir em casamento, você que tem que chamar para jantar. Então, assim, eu acho que isso tudo que eles colocam em cima da identidade caminhoneira, da caminhoneira, vem desse heteropatriarcado, né? De que tem que ter essa dualidade homem e mulher, e se eu não correspondo ao padrão estético da mulher, automaticamente eu sou homem, e automaticamente eu tenho que ter esse comportamento masculino de, enfim, de ser forte, até mesmo masculinidade tóxica, né? Porque homem também chora, homem também, enfim, é chamado para jantar e outras coisas. Então, para além disso, eles ainda colocam a gente nesse espaço de masculinidade tóxica, enquanto mulher negra, eles me colocam como um homem negro, por exemplo. Então, ainda é um pouco mais pesado. Para quem está assistindo, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse heteropatriarcado, né? Um conceito que está tão em alta e eu acho que algumas pessoas ainda têm dificuldade em entender, né, Lívia? Se você pudesse explicar um pouquinho o que é esse heteropatriarcado? O que compõe o heteropatriarcado? Então, é bem complicado assim, porque eu assim posso até causar revolta, mas não me considero nenhuma vertente feminista assim. Eu acho que tem pautas que não me cabem enquanto mulher negra ainda na pauta feminista, então eu não faço parte de nenhum movimento feminista, mas entendo todo o movimento e tudo, mas não faço. Eu acho que tem muitos recortes que não são feitos e aí não me atinge, eu não consigo me sentir contemplada no movimento. Mas o heteropatriarcado é essa ideia, né, de homem e mulher, de comportamentos que são de mulher, comportamentos que são de homens, e tudo isso construído em cima da nossa sociedade, né? Que é o que nos deixa doentes, assim, enquanto pessoas héteros e homossexuais e lésbicas, enfim. Porque até mesmo em casais gays, às vezes também tem o cara que é mais afeminado, eles automaticamente colocam ele como a mulher, por exemplo. Entendeu? Isso também faz parte de um heteropatriarcado, que são levar esses comportamentos que são de homem e mulher, que tem essa dualidade para outras relações que não correspondem, para pessoas que não correspondem, podem estar se relacionando ou não, você, quanto indivíduo ali, ter que corresponder a essa estrutura, sabe? De homem, mulher, de hétero, enfim. É basicamente isso. Maravilhoso. Não sei se deu para entender, mas é basicamente seguir esse padrão imposto assim na sociedade. Que ela é hétero, branca e etc. Sim, sim. E que, portanto, né, ela é voltada e ela entende como norma a vivência heterossexual, e entende como norma a vivência da pessoa branca, entende como norma esse binarismo, né, entre homem e mulher, Isso. como se não tivesse nada no meio disso, entre ser homem e ser mulher, entre ser heterossexual e homossexual, como se não tivesse um universo aí, né, a ser explorado, vivido, vivenciado, experienciado. Exatamente, é porque tem as pessoas não binárias também, né? Então, enfim. Sim. Aí são outras questões também, toda essa discussão de gênero, eu acho que é para quebrar mesmo essa estrutura heteropatriarcal, mas falando de relações lésbicas, é importantíssimo a gente, ao máximo, tentar não reproduzir, né, esses comportamentos aí, que são tóxicos demais, que não cabem em relações entre duas mulheres, porque nunca vai ter um homem no meio. E como que foi para você esse seu apropriar, né? Porque você se apropriou desse lugar da mulher lésbica caminhoneira. Hoje, eu olhando daqui, vejo que esse é o seu lugar natural e que você está muito confortável nele. Mas eu fico imaginando que nem sempre foi assim, que é uma construção. Conta um pouquinho o que você se sentir confortável em compartilhar, claro, né, dessa história de construção. Claro, é importante falar sobre isso, porque pode ter outras garotas, né? Que eu com 16 anos
eu sou do interior de Minas, então aqui o pensamento ele é muito fechado, assim, né, das pessoas. E eu sempre tive muito medo de como é que eu posso dizer, de virar lésbica, como dizem aqui, e necessariamente me vestir como homem, sabe? Eu Uhum. ficava pensando, mas será que se eu fizer isso, gente, as pessoas, como é que vai ser? Eu acho que eu não vou ser aceita. E também tinha toda uma questão de romper mesmo com esse processo de feminilidade. Eu ficava variando entre usar roupas apertadas, né, que eles dizem que é roupas femininas, que isso também não existe, é só roupa, e calças que são masculinas, ou tênis que eles dizem que eram. E eu ficava variando nisso, né? Porque eu não queria aceitar e eu tinha o meu cabelo de progressiva ainda também. Então, eu também não tinha rompido essa barreira, né? De aceitar o meu cabelo e tal. E aí, em 2014, eu cortei o cabelo. Tipo, cortei mesmo, cortei curtinho. Aí eu olhei no espelho e falei, nossa, então é isso. Assim, é isso, sabe? Mas ainda ficava variando entre usar roupas, né, ditas como femininas, ditas como masculinas. Durante a semana eu ficava variando. E aí, quando foi em 2016, eu conheci o conteúdo da Jamine, que é a Preta Caminhão. E aí eu vi ela se vestindo, tipo, com tudo de caminhoneira. E eu falei assim, então existe, né? Sim, se ela consegue resistir, eu acho que a gente pode seguir junto nessa caminhada. E aí foi quando eu rompi totalmente, tipo, doei todas as minhas roupas, comprei tudo novo, raspei o meu cabelo, coloquei piercing, fiz um monte de coisa que eu queria e não tinha coragem. E aí, desde então, desde 2016, que eu sou oficialmente caminhoneira, assim. Uso as roupas que eu quero, enfim, corto o meu cabelo do jeito que eu quero. Falo que eu sou caminhoneira, às vezes a pessoa acha que é porque eu dirijo caminhão, eu tenho que explicar, não, é porque acontece que tem essa identidade e tal. E, enfim, pode me chamar de sapatão, mas assim, o meu processo, ele foi muito difícil, de verdade. E enquanto caminhoneira, eu ainda passo por vários processos, né? Porque tem essa fuga desse estereótipo de insensibilidade, aceitar a vulnerabilidade. Então, eu digo que quando você é caminhoneira, você sai do armário duas vezes. Né? Você sai do armário quando você se assume lésbica, você sai do armário quando você se assume caminhoneira, porque daí é uma outra posição que você vai ter no mundo. Uhum, uhum. Que interessante, o que me chamou muita atenção nessa sua fala foi quando você traz a Jamine como uma referência, como se ver a existência dela te autorizasse a viver a sua essência também, né? Exatamente. Sim, e esses dias, assim, até eu ainda fico pensando, nossa, o quanto é importante ter referência. Eu, no campo da literatura, Jamine criando conteúdos diversos, tem outras caminhoneiras fazendo outras coisas, né? Tem na música. Enfim, mas eu, no campo da literatura, quando alguma menina me fala que, nossa, eu nunca tinha lido um livro com personagens que tem caminhoneira, por exemplo, eu já começo a chorar, porque, tipo, eu também nunca vi, eu só comecei a escrever porque eu nunca tinha lido nada parecido. E aí, eu fico pensando o quanto é importante a gente falar para a pessoa, não, você pode existir, tipo, o amor é para você também, é um pouco difícil, mas vai rolar. E com a Jamine foi esse processo para mim. E hoje em dia a gente era muito amiga, a gente é super amiga. Então, ela é uma pessoa muito importante para mim e sim, o quanto é importante a gente ter mais vozes falando que a nossa existência é válida e que tá tudo bem você não querer corresponder a esse padrão que eles colocam em cima de você, sabe? Uhum. O que você percebe, Lívia, como obstáculos ainda para outras garotas, outras. E eu nem fico pensando só meninas jovens, eu fico imaginando até mulheres já adultas, mais maduras, que não se permitem vivenciar essa identidade da forma que elas gostariam,
por isso, né? Por esses questionamentos que você fala lá de quando você era mais nova. Nossa, o que que as pessoas vão fazer? O que que as pessoas vão achar? Como que vai ser? O que que você vê como obstáculos hoje, pensando no Brasil, com essa estrutura que a gente tem, em que a mulher já não tem muito direito de fazer nada? Quiçá dizer não para a vivência do homem, dizer não para o olhar do homem. Quer dizer, como que é isso? Então, é bem complicado. Assim, eu falo que ser caminhoneiro é matar um leão por dia, Hum, porque vou dar um exemplo de um obstáculo. Melhor do que falar sobre eles é dar um exemplo da minha vivência, né? Eu acho que pode ser útil. Estava no aeroporto, né? Eu viajo muito, então eu estava no aeroporto e eu não fui chamada de senhora em nenhum momento. hum, Eu só fui chamada de senhor por todo mundo do aeroporto. Então, hum, ninguém se preocupou em olhar para mim e ver que eu não era um cara. E eu hum, acho que isso é um dos obstáculos que fazem as pessoas travarem nesse processo de se libertar, hum, porque nem todo mundo tá preparado psicologicamente, né? Para essas confusões de gênero, de você falar, não, mas eu não sou um cara, eu sou uma menina. E aí falar, não, mas você tá parecendo que você quer ser um cara. Eu já ouvi isso várias vezes, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que fazer terapia. Se você não está se sentindo bem com da forma que você está se colocando no mundo, se a roupa que você veste não, você não está se sentindo bem, cara, meu cabelo, nossa, eu não gosto dele, por que que eu não gosto? Vai para terapia. Primeiro você pode procurar pessoas que você acha que se pareçam com você, né, na internet. Depois você vai para terapia e você vai trabalhar esses medos, né, que são o medo da rejeição, não só da sociedade, como amorosamente. Se você for uma mulher preta, você vai ser mais rejeitada ainda no meio lésbico. Se você for gorda, vai ser mais rejeitada ainda. Se você for deficiente, mais ainda. Então, hum, é por isso que eu falo que a terapia, nesse processo de rompimento dessa barreira, dessa segunda saída do armário, ela é essencial, porque você vai falar para a terapeuta, eu tenho medo disso, disso. E aí vocês vão trabalhando de acordo com a abordagem dela. Mas eu acho que os obstáculos principais é essa rejeição mesmo da sociedade e rejeição amorosa e de, meu Deus, acho que nunca mais ninguém vai querer ficar comigo, relacionado a toque no corpo, porque tem questão de sexualidade também da mulher caminhoneira, que automaticamente eles acham que a gente é um cara. E aí, hum, em contrapartida, eles acham que a gente não pode ser tocada, né? Que a gente tem que ter um papel de ativa ali naquela relação sexual, que a gente não vai nunca querer receber carinho, né? Enfim. Então também tem esse processo. Então são N obstáculos. Não é uma coisa muito simples e eu acho que ninguém consegue fazer isso sozinha. sim, nossa, essa última frase fala muito, né? Eu acho que a gente não consegue fazer isso sozinho. A importância das redes de apoio, né? Da Sim, terapia, das amizades, eu acho que hoje essa história da rede social, ela abre também esse espaço da referência, do espelho, né? Ah, eu procuro uma mulher negra que tem uma vivência parecida com a minha e eu acho. E aí eu isso vejo é que é incrível. possível. Isso é incrível. Eu fico maravilhada assim com a internet nesse sentido, porque meu Deus, como eu baixaria a Jamine se não fosse a internet, porque eu morava em São Paulo na época Uhum, e ela morava em BH. uhum, Então, como seria, sabe? Como seria se não existisse o Wattpad? Como é que eu ia contar as minhas histórias? Como é que eu ia vender livro? uhum, Sabe? Eu acho que é tudo mesmo uma rede de apoio. Hoje eu tenho muitas amizades de caminhoneiras. uhum. Isso para mim é mais do que essencial, porque a gente compartilha muita coisa, né? Muita vivência. E frequentemente eu penso que eu não estou sozinha. Quando bate assim uma bad, uma preguiça, e a gente recorre aos amigos. Sim. E vamos falar um pouquinho então sobre esse seu processo literário aí, como que fica o espaço na literatura para as mulheres caminhoneiras não brancas. Eu acho que
a gente pode falar para as mulheres caminhoneiras e aí a gente pode fazer um nicho ainda maior da vivência da mulher caminhoneira negra. Como que é essa construção, Lívia? As mulheres caminhoneiras não brancas, elas têm mais dificuldade, né? Tanto as negras quanto as indígenas, enfim, periféricas. São várias, né, vários recortes aí dentro do ser caminhoneira. E para mim esse espaço da literatura eu falo que eu sou muito privilegiada, sabe? Porque não tanto porque eu comecei, tipo, eu tinha 5 leitores, eram 5 amigas minhas que liam meu livro, e eu tratava como se fossem as melhores leitoras do mundo, fazia playlist para elas, tipo, para mim elas eram tudo. E aí foram chegando mais pessoas que eu não conseguia saber de onde vinha, porque eu só ia postando no Twitter e falando, ó, gente, lê minha história. Todo lugar que eu ia, eu falava, lê aqui no Wattpad, é de graça e tal, de mulher negra, de que tem caminhoneira. E aí eu consegui me colocar nesse espaço, né? E eu acho que foi muito mérito meu, porque eu enchi o saco de muita gente na internet pedindo para ler minhas coisas. Oi, você tem um minuto só. Se você não gostar, tudo bem, eu nunca mais falo com você. E Maravilhoso. aí eu me coloquei nesse espaço e ainda assim eu acho muito difícil hoje na literatura a gente ter essa visibilidade. Até acho que ontem eu vi uma menina postando que escritor branco que fala de gente preta tem muito mais reconhecimento do que gente preta que fala de gente preta. Sim, E a gente precisa pensar por que que isso acontece, né? sim. Mas a minha missão na literatura, na verdade, é falar sobre caminhoneiras, porque não existe. Então, foi para isso que eu entrei mesmo nesse nicho, não foi para ter holofotes ou, enfim, ser famosíssima e tal. Mas é mais nesse sentido de que é necessário a gente colocar essa categoria, histórias de mulheres caminhoneiras. Uhum. Não tinha no Wattpad, a minha história foi a primeira, na Amazon também acho que é a única que tem. Então, é triste, né? A gente devia ter mais. Então, é por isso que eu entrei no meio literário, mas o meio literário em si, ele é bem cruel, ele é bem difícil de você estar. Principalmente quando você é não branca, porque, como eu falei, eles geralmente dão mais visualização para escritores brancos e tal, que Uhum. falam de vivências negras. Uhum. Enfim, eu acho que isso vai muito do comportamento dos leitores também, deles perceberem o que eles estão lendo, né, o que eles estão consumindo. Mas eu sou muito privilegiada, eu dei muita sorte. Eu vou lançar outro livro agora, provavelmente vai ser físico, por uma editora, isso é muito bom. Vai ser um marco, assim, para mim, enquanto caminhoneira, escritora, fazer isso. E eu acho que é isso, eu tô aí para abrir portas para outras meninas, né? Então, essa também é a minha missão, trazer outras escritoras caminhoneiras para perto. Nossa, eu até arrepio, assim, porque é muito chocante ouvir você falar que em 2020, final de 2020, você foi a primeira a trazer a temática da mulher negra caminhoneira. É muito chocante, né, Lívia? Mostra o tanto que socialmente nós estamos distanciados das vivências diversas de afetividade, de sexualidade, né? Sim, e tipo, as histórias lésbicas que eu vi até tinha uma menina que não performava a feminilidade imposta, né? Hum, Mas ela seguia um estereótipo de mulher branca, por hum, exemplo, né? Que já não me contempla, porque eu não sou branca. sim, E sempre num tom de tragédia, ou num tom de que, meu Deus, esse relacionamento nunca vai dar certo. Então, hum, as histórias lésbicas, elas estão mudando agora, né, felizmente, mas elas tinham o péssimo costume de ter em seu roteiro tragédias demais, né? E hum, eu acho que a vida não é isso. Tem romances que dão certo, que eles são leves, né, que você é feliz. Então, e existem mulheres caminhoneiras pretas, a gente tem que falar delas. Tem as lésbicas negras gordas, a gente tem que falar delas. E são coisas que a gente não fala, que a gente não vê na literatura. Então é isso. Em 2020, a minha história provavelmente é uma das únicas que tem essa temática ali
na plataforma. Isso para mim é bem triste, de verdade. É, é. Conta um pouquinho pra gente a questão da importância dessa visibilidade, Lívia. Por que que você resolveu investir a sua carreira como escritora nesse nicho, usando a sua palavra, né? Usar esse nicho específico. Qual é a importância da visibilidade para você? Olha, Marina, para mim, sempre que eu penso em visibilidade, eu tenho que voltar muitos anos atrás, na Lívia de 16 anos, que eu abri, eu não me enxergava em nada, eu não sabia quem eu era direito. E tudo que eu queria era abrir um livro e me enxergar ali, para eu pensar, não, eu posso ser assim. Se eu for assim, não tem problema. Hum, Olha, essa menina usa essa camiseta, então acho que eu posso usar também, né? Porque ela também é negra, enfim. Eu acho que visibilidade é referencial, sabe? Para pessoas que não têm. Visibilidade é muito mais do que a gente ser chamada para evento em períodos sazonais, assim, tipo de evento de orgulho negro, de orgulho lésbico. Eu acho que a gente tem que falar disso o ano inteiro para que as pessoas tenham referencial o ano inteiro. Se elas procurarem lá em janeiro, elas vão achar a Lívia falando de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Enfim, eu acho que visibilidade é isso, a gente falar também de acessibilidade da mulher caminhoneira em hum, consultas médicas em ginecologistas, que os ginecologistas acham que a gente é um cara, né? De um modo geral, eles acham que lésbica não precisa ir no ginecologista, né? Então, são hum, situações. A gente precisa falar de violência policial de mulheres caminhoneiras, né? Que eles tratam a gente como um cara também. hum, Luana Barbosa morreu porque ela foi revistada por um cara, falou que se ela queria ser um homem, então que ela ia ser tratada como um. Então a gente tem que falar disso, a gente tem que falar de mulheres que estão em cárcere. Eu acho que visibilidade é isso, sabe? A gente falar de várias coisas hum, e falando dessas várias coisas, a gente cria referenciais para outras que porventura vão procurar sobre esses assuntos. sim. O caso da Barbosa foi em Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal. E é muito triste perceber o tanto que foi difícil causar uma comoção social no caso dela. Simplesmente porque ela era uma mulher, lógico, negra, periférica, mas também que não E caminhoneira. performava a coisa da, né, da feminilidade. E como que isso me marcou na época da morte dela. Né? O tanto que as pessoas não se conectaram com aquela história de uma mulher. Sim, até porque as pessoas viam ela como um cara, né? Então é mais um homem negro morto na cabeça das pessoas. Uhum, Enfim, um jovem negro morre a cada 23 minutos no sim. país. Então, para as pessoas isso já virou cotidiano e ela nem era um cara, sabe? Mas na cabeça das pessoas, a Hum, pele negra também, ela já está fadada a esse genocídio. Então, são questões hum, muito complexas e eu acho que a visibilidade ela vai trazer esse orgulho de ser caminhoneira, né? E a gente poder brigar pelas nossas coisas também, da gente falar, não, não vou ser revistada por um cara, porque eu sou uma mulher, enfim, hum, sabe? E uhum, não me chame no masculino, porque eu sou uma mulher, eu tô assim agora. Se me chama no masculino, eu falo, não, não é assim, entendeu? uhum. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse movimento de visibilidade para poder sanar um pouco dessas N questões que a gente tem no país. Sim. E as celebrações da identidade caminhoneira? O que que você celebra na identidade caminhoneira, Lívia? Ah, nossa, tanta coisa. Eu celebro o meu bem-estar, assim, de eu acordar e pensar, nossa, eu tô cada dia mais na minha melhor versão. Estou descobrindo que eu sou uma mulher, sim, que eu não sou um cara, mas que eu performo outra feminilidade, né? Porque o feminino ele tem várias vertentes. Hum, É outra forma de feminilidade você ser caminhoneira. A gente tem a nossa vaidade, a nossa forma de se comportar.
Então, as minhas celebrações são bem isso, sabe? Para além do profissional, assim, das conquistas que eu tive nos últimos tempos, em relação à literatura, que é incrível para mim, mas mais em relação a mim mesmo, a forma que eu tenho me comportado no mundo, a minha estética também. Estou cada dia mais perto, assim, de... Acho que já cheguei no ponto que eu queria de ser, assim, de ser eu, e essas são as minhas celebrações. Sim. E eu fico pensando que é um espaço de profundo empoderamento, quando você fala, eu tô bem comigo, eu encontrei o meu lugar, né? Tanto fora esteticamente, mas internamente. Quem consegue derrubar essa mulher que está nesse lugar de, né, de É presença? bem difícil, é bem difícil. Na verdade, a gente se abala assim com algumas coisas, né? Com lesbofobia, as coisas deixam a gente triste. Mas tanta coisa para mim tem servido de estímulo para falar, não, eu vou fazer mais. Então, se isso está acontecendo é porque eu preciso escrever sobre isso. Mas será que alguém já escreveu uma história assim? Meu Deus, como vai ser meu próximo livro? Sabe? Eu acho que para mim esses obstáculos que a sociedade tem colocado, eles são um energético assim para mim, porque eu só penso em fazer mais, 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 para que mais pessoas consigam enxergar a gente de outra forma. Sim. Conta um pouquinho pra gente, sem dar spoiler, do seu livro que está na Amazon. Sem dar Deixa um spoiler. gostinho pra gente. Então, no Olhado Invisível, ele conta a história da Cecília e da Dandara. A Cecília dizem que é bem parecida comigo, porque ela tem a minha estética. Hum, Ela, inclusive, usa essa correntinha, e aí as pessoas falam que ela parece comigo. A ilustradora se baseou em mim, aí uhum, lascou. Todo mundo acha que parece comigo. Tem a Dandara, que é uma mulher lésbica. Ela é preta e ela é gorda. Ela tem tranças amarelas. E elas se encontram num bar da cidade. A história se passa em Belo Horizonte. hum, E aí, esse encontro, a Cecília fica completamente vidrada, assim, na Dandara, mas ela trava, porque ela tem as inseguranças dela enquanto caminhoneira, né? Ela acha que o flerte dela é ruim, que ela, enfim, que ela não está preparada para aquilo. E aí, elas trocam um olhar ali que não dá certo, porque a Cecília fica toda sem jeito e ela, enfim, ela desvia o olhar e a Dandara fala: nossa, deu um chute na minha autoestima. Ela fala isso no livro. é, Aí ela vai pro banheiro. E aí elas se encontram nesse banheiro e acontece uma cena ali hum. e a história se desenvolve depois dessa cena. Maravilhosa. Aí, sem spoiler, eu tô louca pra ler. Tipo, vou na Amazon. Quero. Compre. Gente, o Eu livro gosto chama muito No dessa Olhar do história. Invisível, tá? Para quem está buscando lá na Amazon, acho que a gente pode até colocar o link aqui embaixo para as pessoas clicarem, quem tiver afim, para terem acesso a esse e-book. Então dá para ler online, né? Sim, Super você pode ler no tranquilo. celular. Não precisa ter o Kindle, né? Que é o dispositivo. Você pode baixar o aplicativo Kindle mesmo no Android ou no iPhone. E aí você consegue ler a história através desse aplicativo. E o É que uma história vem? muito boa. Modéstia à parte. Não é à toa que já teve o tanto de leitura que teve, né, Lívia? No Wattpad eu tive que retirar ele do Wattpad porque eu ia publicar, né? E ele fechou com 25 mil leituras, felizmente. 25 mil leituras. E estamos chegando próximo a isso de páginas lidas no Kindle. Daqui a pouco a gente chega. Sim, em um mês de Em um publicação. mês, É. E nesse sentido, eu fico pensando que essa é uma grande celebração da identidade caminhoneira, que as pessoas estão ávidas por esse conteúdo, que as pessoas estão curiosas, que as pessoas querem, as pessoas, de alguma forma, querem ver o amor, o afeto e a sexualidade, o desejo, o erotismo por outras lentes. Eu, por mim, sei que eu quero. Eu acho que Sim. isso abre o nosso olhar, abre a nossa capacidade de entender a vivência de sexualidade, que é única para cada pessoa, né? Sim.
Sim, eu recebo tantas mensagens, Marina, de meninas mesmo, elas me mandam, nossa, eu nunca li, nossa, eu nunca me senti tão representada, meu Deus, você falou sobre sentimentos meus que estavam guardados, eu tô chorando aqui, porque eu nem sabia que eu tinha guardado tanta coisa, porque a história, ela tem uma narração que ela é em terceira pessoa e ela tem o olhar das personagens também, então tem relatos que são muito pessoais, assim, que você vai se identificar, porque parece que o personagem está falando com você, e aí as pessoas ficam emotivas com isso, porque tem alguns pontos sensíveis, né, de inseguranças que eu toco, questão de sexo, questão de, meu Deus, eu sou uma mulher gorda, ninguém nunca segurou minha mão, que é coisas que a Dandara fala, assim. Hum. E aí eu acho que é isso, assim, é esse afago no sentido, e é também um tapa, né, nas pessoas que ficam guardando as coisas demais e às vezes vai ler uma coisa assim que mexe demais com ela. Então acho que esse livro ele foi um divisor de águas para mim em relação a mim mesma também, quanto escritora, de saber que eu posso falar sobre isso e que vai ter gente que tá a fim de ler sobre isso. Mesmo que as pessoas fiquem chorando depois me mandando mensagem. A menina mandou vídeo chorando. Tocou de verdade. Querida Lívia, maravilhosa, que delícia te ouvir, que delícia conversar com você e convidar as pessoas que estão assistindo a esse evento a entenderem a vivência da identidade da mulher lésbica caminhoneira, a abrirem um espaço não só para visibilidade, eu acho que a visibilidade é uma palavra super importante, mas eu gosto de trazer outra junto com ela, visibilidade e acolhimento para vivências, mesmo que sejam muito distintas, muito distantes da sua que está assistindo isso, né? Mas a gente abrir esse espaço para ver que essas pessoas existem, elas estão aqui, elas têm afeto, elas têm desejos, elas têm sonhos, elas colocam, concretizam seus sonhos no mundo. Tá aí esse livro maravilhoso, né? E a gente precisa abrir esse espaço para acolher com afetividade e amorosidade a todas as vivências, né, Lívia? Sim, o quanto é importante essa palavra acolhimento. Eu acho que falta muito isso, não só para as pessoas que são hétero, ou, enfim, que estejam assistindo esse vídeo que não são lésbicas. Eu acho que o meio lésbico ele é pouco acolhedor com as mulheres caminhoneiras. Então a gente também tem que falar sobre isso. Eu acho que acolher essas mulheres, que elas têm muita coisa guardada, muita coisa a ser desconstruída, e às vezes reproduzem muito comportamentos tóxicos porque foram colocadas em papéis masculinos, então elas reproduzem comportamentos que não são legais. Então a gente tem que olhar para essas mulheres e entendê-las, né? O porquê que isso acontece, o que que a gente pode fazer para melhorar. E eu acho que é isso. Esse evento ele é muito importante, muito importante. E aí você já me deu o gancho para nossa pergunta final, então, aí com essa fala. Como que essa conversa toda que a gente teve até agora, essa conversa deliciosa, se conecta com o mote desse evento, que é uma revolução amorosa feminina? Eu acho que a revolução começa quando a gente entende a nossa própria revolução, sabe? Eu acho que quando a gente se sente mais no mundo, quando a gente se sente inteira no mundo, a gente consegue se conectar com outras pessoas e fazer com que esse amor propague. Então, eu acho que esse é o instinto assim desse evento, mostrar diversas vivências e de que maneira a gente pode se conectar, o que a gente tem em comum, né? Todas nós, para que façamos que o amor seja o fator principal, né? Eu acho que é isso, assim, acho que a revolução amorosa, o afeto, ele é muito importante. Eu falo muito sobre afeto nas minhas coisas. E eu acho que é isso. E tem até uma frase que agora eu me esqueci sobre o amor. Deixa eu tentar me lembrar, porque eu acho que se conecta muito com esse momento. É, que ele fala que o amor não tá. Como é que é? O
O amor é um poema, na verdade, que fala: o amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Eu acho que é isso, assim, a gente ter atitudes amorosas. Esse evento, para a gente poder falar sobre a nossa vivência, eu acho que o nosso fator comum é isso. A gente quer estar no mundo e fazer as nossas coisas e ser respeitadas por isso. Linda. Muito, muito grata. Gente, o contato da Obrigada. Lívia está aqui embaixo. Sigam ela no Instagram para vocês começarem. Quem não tem a familiaridade com a vivência da identidade lésbica caminhoneira, comecem a se alimentar dessas imagens, dessas vivências. Eu acho que a rede social ela tem os aspectos tóxicos lá, claro, mas tem os aspectos que são muito interessantes para a gente, que a gente pode usar a nosso favor. Sim, E vou deixar aqui o link também para o livro dela na Amazon, quem ficou afim de ler, de continuar, né, de explorar essa literatura, por favor, sigam aqui o link abaixo. Lívia, só gratidão, adorei essa conversa. obrigada. Muito Foi grata. ótimo, né? Dava para ficar aqui horas e horas e horas falando. Foi Sim, ótimo. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes em outras oportunidades. Foi eu muito bom também. conversar com você. Obrigada. Um beijo. Continuamos na Obrigada, revolução. gente. Bora, bora que tem muita coisa para fazer.